Sinopse: uma obra mediúnica que nos mostra a vida de duas mulheres, que se apaixonam pelo mesmo homem chamado Rafael. Os protagonistas, uma de grande virtude, em Marieta, e a outra se chama Estrela, que entrega a cegueira das paixões, é capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o que deseja. Um enredo cheio de ação, bondade, inocência, maldade, vingança, paixão. Além de nos levar para a cidade de Nápoles, antes do século XIX, para seus costumes, sua história, sua sociedade, e suas paisagens. De uma maneira tão sutil que parece que estamos lá, como homens ou mulheres daquela época, transformando-nos em um personagem na história. Trata da evolução do homem através das vidas sucessivas, objetivando comprovar a reencarnação e a imortalidade da alma. Em forma de romance, apresenta-se dividida em duas partes. A primeira aborda os fatos principais da vida de Marieta e Estrela, servindo esta narrativa para fundamento da segunda parte, que trata da morte estada no plano espiritual desses dois espíritos. Comprova a sobrevivência do espírito e demonstra que a lei de causa e efeito é regente da caminhada evolutiva do ser. Marieta. Páginas de duas existências, e páginas do além. Primeira e segunda parte. Pelos espíritos, Marieta e Estrela. Recebidas pelo médium, Daniel Soares Artazu. Médium da Sociedade Espiritista Espanhola. Acompanhadas de um comentário crítico histórico, do Visconde de Torres Solanotti. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Nota da Surya. Se você gosta do meu trabalho, por favor, se inscreva, deixe o seu gostei, compartilhe, comente, nem que seja com um emoji. E também pode dar um hype para o canal, essa opção está logo abaixo do gostei, e isso ajuda muito. Sem o seu engajamento é difícil manter o canal, pois os algoritmos do YouTube consideram irrelevante o conteúdo, e já não se promove os vídeos, e você deixa de ser notificado. Introdução. Todas as escolas filosóficas têm seu ideal, seu céu. O céu de toda a escola filosófica é a virtude. Pouco valem, pois pouco ensino oferecem, estas páginas de duas existências. Narração singela de alguns fatos culminantes da vida de duas mulheres, que passaram pela terra e aí morreram, tão desconhecidas como as flores solitárias, que, no recanto de um vale, se expandem brilhantes num dia, e no outro se desfolham, sem que para lhes admirar a beleza uma só vista sobre elas se detenha. Estas páginas, que oferecemos a todos aqueles que vivem do mesmo modo, e tão ignorados morrem, têm por principal objeto servir de fundamento à segunda parte deste livro, Páginas de Além-Túmulo. Como, porém, nem um só instante da existência se perde, nem o menor propósito é infecundo, e nem o mais pequenino ato é inútil, tem estas páginas, precursoras das segundas, o interesse e o cuidado de fazer ver, assim aos que sofrem em silêncio, e no silêncio, são virtuosos, como aos que, entregando seu coração à ferocidade das paixões, julgam achar um bem nas ficções do mal, como somente as almas acrisoladas na virtude podem, serenas, confiar no porvir, como só elas podem tranquilas encarar o céu. Depois provaremos como, no além da vida humana, se colhe o fruto, e se conhecem os efeitos de todas aquelas causas, que, segundo as aparências, foram na terra perdidas e olvidadas, e como no abismo de luz que vem depois do abismo do sepulcro, o mal se resolve em tempestades, e em serenos horizontes de virtude. A virtude. A maior apologia de sua lei é a veneração, com que, forçados, a confessão no silêncio de suas consciências, mesmo aqueles que se desviam da senda por ela traçada, única para se subir através dos tempos e dos espaços. Aurora sempre nova, oferecendo sempre dias mais brilhantes que aqueles que nos deslumbram já, esperanças mais lisonjeiras que as já possuídas, aroma de todos os sacrifícios, felicidade que sobrepuja a dor,
até transformá-la em gozo. Entra com a verdade de suas oscilações, e com a justiça de seus raios, nas trevas do erro, pois não podem ser eternas as negras sombras nem a certeza do mal, que vem, por ser indispensável a virtude, mas encontra afinal seu corretivo. Por isso o bom é bom, porque deve ser, o mal não é bom, porque não quer. Seres, que, sem deixar uma só lembrança na terra, um só átomo de imortalidade, vos sacrificais em silêncio, e na soledade permaneceis inflexíveis nas provas duras de uma existência. Ainda que a vossa memória se apague, quando emudece o último eco que repete o vosso nome, sois conhecidos e contemplados, e vossos feitos, vosso heroísmo, como se estivessem escritos no mármore, brilham nesse ouvido que só existe no pensamento dos homens. As virtudes ocultas, e as estrelas inacessíveis, mesmo não sendo vistas, não deixam de brilhar. Marieta. Livro 1. Ditado de Marieta. Capítulo 1. O choque de duas almas. 1. Vinde a mim, e vos contarei as delícias da nova vida. Eu sou aquela que, em rápido voo, passou desconhecida por entre as asperezas da terra. O mar açoitou meu berço, em uma cabana de pescadores, lá, em Nápoles, no coração da ardente Itália. Buscando expandir-me no espaço, nada achei de melhor e de mais fácil que vir ter convosco. Continuo amando seres a quem amei. É grande terem-se presentes aqui os sítios da terra, onde se sofreu e recordar os seres com quem e por quem se padeceu. Triste de mim. Abandonei a vida sem a deixar alguém, Fiquei só na terra, todos a quem eu amava morreram antes de mim, sem que eu pudesse também morrer. 2. Pensar no que foi o nosso corpo não é coisa extraordinária, como não o é o pensar uma menina em seus vestidos. Dir-vos-ei como era o meu. Já havia para mim soado a hora dos 16 anos, e ainda minha alma não se tinha entregado aos vaivens da vida. De alta estatura, a ponto de, como as flores de comprida haste, inclinar-me ligeiramente para a frente, ruiva, com os meus dourados cabelos caindo-me em grossos cachos sobre os ombros, de andar majestoso e pé pequeno, que apenas aparecia sob a orla do meu vestido azul, como querendo fugir à minha própria admiração, olhar profundo como se escondesse um mistério, a minha beleza, pois a tinha, velada por uma tristeza lânguida e tranquila era estranha na terra italiana. Era uma tímida ave do norte, nascida em ninho alegre, junto ao fogo do Vesúvio. Era como dizia minha mãe, em seus arroubos de amor materno. Marieta, minha filha, pura como um anjo. Ninguém poderia suspeitar que, sob aquele exterior tão frio, palpitava um coração de fogo. Todo o calor que resplandecia nos olhos, nos movimentos vivos e na fronte das mulheres meridionais se tinha refugido em minha alma, alma de arma de fogo, onde se esconde matéria combustível, capaz de reduzir a cinzas, em um instante, o cano de aço frio, ao menor contato com um sopro cálido. Ah, que mão, que faísca, que sopro puriu em comoção o vulcão que dormia em meu peito. Quem me viria despertar, a mim, imagem viva de Pompeia, que devia sucumbir sob o peso de suas próprias cinzas? Ai de mim! Jamais minhas mãos apertariam uma outra, jamais me seria permitido contemplar, a não ser de longe, como se dá com as estrelas, o fulgor de molhar. Jamais hálito algum se viria confundir com o meu. Tranquila deslizou minha existência até os 16 anos, tranquilos eram os meus costumes, reduzindo-se minhas maiores emoções a seguir com os olhos, até perdê-lo de vista, o barco de meu pai, e a recebê-lo em meus braços, com alegria, quando ele regressava. Vou descrever uma parte da minha existência, que decidiu do meu destino, e como as afeições humanas são eternamente as mesmas, nada de novo encontrareis nisso. 3. Nápoles, Nápoles. Paraíso onde se pode dizer que o meu espírito descansa. Cidade formosa,
situada ao fundo de uma soberba baía de 50 milhas de extensão, tendo, de um lado, os cimos do Vesúvio com as suas coroas de neve eterna, e seu grande penacho de fumo avermelhado, que toca ao céu, e de outro, o promontório Posilipo, e assemelhando-se a uma pomba ladeada por dois gaviões. Nos começos do ano de 1647, era ela dominada pelos espanhóis, e tinha por vice-rei o Duque de Arcos. Nápoles é uma cidade essencialmente italiana. Ali dominaram os gregos, os bárbaros do norte, os sarracenos, os normandos e os espanhóis por muito tempo, mas nenhum deles aí deixou sinais da sua passagem. A influência do seu clima, do seu doce farniente, venceu e suplantou tantos domínios, sempre aquele paraíso se conservou puramente italiano. 4. A casa de meu pai, situada à beira-mar, em um dos bairros mais populosos da cidade, era grande, sua próspera fortuna havia levantado sobre a antiga choupana. O meu aposento, cujas janelas davam para um pequeno jardim, dominava quase toda a extensão da baía. Eu não abandonava esse ninho senão nos dias de festa, para acompanhar minha mãe à missa. Minha mãe, levemente apoiada em meu braço, era quem me conduzia, ainda que parecesse dar-se o contrário. Transpunhamos o pórtico da igreja pelo meio da multidão de jovens, que, em todos os países, se reúnem à porta dos templos. Orávamos durante a missa. Os pórticos, mais que uma passagem para os fiéis, são tronos onde se ostenta a majestade da beleza purificada pela santidade do templo. Sempre que eu aparecia à porta, diante de minha mãe, para lhe abrir passagem, se elevava esse murmúrio de admiração, que segue a formosura. E eu passava tranquila por meio daquele incêndio, sem que alguém conseguisse, por muito tempo, alterar, sequer por um momento, a fria impassibilidade do meu rosto. Havia, então, em Nápoles, uma costume original. Muitos jovens rodeavam uma só moça, e cada qual lhe oferecia pelo menos um ramo de flores, dando-se, muitas vezes, o caso de cada um dos ofertantes trazer 3 ramos. A jovem tinha o dever de os aceitar todos, e levá-los até sua casa, pois de outro modo, o desaire, por causa de algum ramo abandonado, podia acarretar queixas e reclamações, e, às vezes, piores consequências. Um dia, ao sair da igreja, cercou-me uma multidão de jovens, e caiu em meus braços uma infinidade de preciosos ramos, a ponto de eu me ver em grave risco de perder algum. Pude, apesar disso, romper por entre a multidão que me rodeava, e, então, aproximou-se de mim um jovem, com um pequeno ramo. Quanto sinto, me disse ele, haver chegado tarde. Como tarde? Respondi-lhe, o vosso ramo é pequeno, e não lhe faltará lugar onde couberam tantos outros, dai-mo. Não, insistiu o jovem, não sabe, só ele, apesar de sua pequenez, ocuparia mais lugar que todos os outros, não vejo como, retorqui. Pois, vejo eu, mas se o seu lugar, agora, está ocupado por tantos outros, prometo-vos que o tereis. E confundiu-se na multidão. Estará ébrio, pensei eu, sorrindo. Cheguei à casa, dirigi-me ao jardim, e aí passei 2 horas, entretida a escolher flores, com as quais formei novos ramos, que dispus em jarros, deixando-os no compartimento que nos servia de sala de jantar, no andar inferior. Subi, depois, para o meu quarto, e, ao aproximar-me da janela, vi que o ramo de flores, que havia pouco me tinha sido oferecido, mas não me fora entregue, estava colocado sobre as dobras da cortina branca, à entrada de um pequeno compartimento contíguo ao meu. Recuei cheio de admiração, e não me atrevi a tocar-lhe, pareceu-me que devia respeitá-lo em seu abandono. Dia fatal foi aquele para mim. Noite cruel que se lhe seguiu. Creio que pela primeira vez na minha vida perdi a consciência do que fazia. Que se passava? Por que tão infundado desassossego se apossara de mim? Não o sabia.
apossou-se de mim uma emoção atormentadora, que me não abandonava, nem durante o sono, que eu sempre tivera tão plácido. No dia seguinte levantei-me de mau humor. Que tinha eu? Casualmente a minha vista fixou-se naquele ramo de flores, que ainda permanecia no mesmo sítio. Senti um ímpeto de indignação. Atirei-me para ele. Segurei-o, e, irada, lancei-o pela janela ao jardim. Mas, por que fiz isso? Não sei dizê-lo. Na aparência fiquei tranquila depois desse ato injusto. Os dias que se seguiram foram de calma, mas era a calma que precede as grandes tempestades depois da sua primeira explosão, temerosa e, ao mesmo tempo, cheia de afeto. Eu vi aproximar-se o domingo. 5. Despertava, então, a primavera, a formosa estação das flores. Os jardins de Nápoles começavam a revestir-se de um matizado manto verde, bordado das mais preciosas flores. Límpido e brilhante que era o céu. E risonho que era tudo. Oh, sim. Tudo, em torno, me sorria, mas, o coração triste se conservava, com todo esse alegre despertar da natureza. Ah, como seu pulsar se acelerava, à medida que o domingo se aproximava. Tinha medo, e não compreendia se a minha situação era lamentável, ou se devia estar com ela satisfeita, mas sabia que um passo fora da morada de meus pais desfaria o meu passado tão tranquilo e que, no meio de toda aquela natureza, que sorria, fenecia a flor da minha inocência, ia rasgar-se o tênue véu que me ocultava largos e dilatados horizontes. Afinal, amanheceu o domingo, que meu coração temia, e a minha imaginação desejava. Chegou a hora de nos dirigirmos ao templo. Nunca, estou certa, minha mãe sentiu, como então, o peso de sua filha, que lhe devia servir de apoio. Ela houve de arrastar-me, antes que conduzir-me aos pés do altar. Chegou o sacerdote, abriu o livro de orações, e, maquinalmente, sem nelas fixar a vista, percorri as primeiras linhas. Cada momento me parecia uma hora, as pulsações do coração produziam o efeito das pancadas de um pêndulo. Houve um momento em que ele bateu mais precipitado, o suave rumor de uns passos por mim percebido, através desse abafado murmúrio da multidão, feriu-me e fez-me estremecer, uma luz deslumbrante passou ao meu lado. Que seria? L. Não tive ânimo para encarar de frente a situação, recolhi-me em mim mesma. Cerrei os olhos, e os braços me penderam ao comprido, com o livro preso pelas duas mãos. Não sei quanto tempo permaneci nesse estado, mas pareceu-me uma eternidade. Um impulso involuntário fez-me erguer a cabeça, abri os olhos, e, lá, junto de um pilar estava. Estava ele. De pé, com a cabeça inclinada, e o olhar fixo no solo, com os longos cabelos castanhos a caírem-lhe em ondas pelos ombros. O traje negro, a leve capa espanhola dobrada no braço esquerdo, e a mão segurando o chapéu, ligeiramente apoiada ao copo da espada, a minha vista fincou-se nele, sem poder ver outro objeto, qual se fosse um abismo que me estivesse atraindo a alma. Creio que outro movimento involuntário lhe fez levantar a cabeça, ergueu a vista à abóbada da igreja, ao mesmo tempo que meu olhar também se levantava, creio, também, que os nossos olhares fixaram o mesmo ponto, e depois como impelidos por uma só mola, baixamos as cabeças e nossos olhos se confundiram, deslumbrando-se mutuamente. O sangue me afluiu do coração à cabeça, e refluiu ao coração, um grito da alma, imperceptível, morreu-me na garganta, enquanto um sorriso inefável e indescritível me aflorou aos lábios. Saímos da igreja, e percebi que ele me seguia. E minhas flores, disse, ao passar junto a mim ocupam algum lugar predileto em vossa casa? E foi-se, rápido. Não pude responder, ser-me-ia impossível dizer qualquer coisa, cheguei a casa sem saber como, e, logo que fiquei só, imóvel, de pé no meio do quarto, comecei a refletir e a ter consciência da minha situação. Levei, involuntariamente, as mãos à cabeça, que me ardia,
Qual relâmpago, uma ideia me cruzou a mente, desci precipitadamente, e alcancei a porta do jardim. Essa porta era a mesma da primitiva cabana de meu pai, ali conservada como lembrança, porque no local da cabana havia ele edificado a casa que nos servia. Então, de morada, procurei. E no meio de uma porção de ervas, encontrei, ainda no maior abandono, aquele ramo, já seco e desbotado. Apanhei-o, ocultei-o nas vestes, como quem esconde um tesouro, e voei para o meu quarto. Onde colocá-lo? Não encontrava lugar bastante digno. Depositei-o, afinal, no lugar onde guardava o que mais prezava, nesses sacrários que todos possuem, e procuram ocultar, porque as vistas estranhas profanam sempre as recordações queridas. Minha emoção era grande, não sabia o que fazer. Abri as janelas, a natureza, o campo, o mar, o céu, o sol, tudo brilhava em seu maior esplendor. Sim, disse eu, como se alguém me pudesse ouvir, e dirigindo-me ao precioso panorama que se estendia diante de meus olhos bradei. Sim. O teu ramo ocupa um lugar predileto, em minha casa. E uma torrente de lágrimas me saltou dos olhos, correndo-me pelas faces, traçando nelas como que sulcos de fogo. Então, abriram-se meus olhos da alma, que, pode-se dizer, abrangeu todo o espaço e todo preencheu, pareceu-me pequeno toda a amplitude do horizonte, para conter a plenitude que o meu espírito havia adquirido. Compreendi, então, porque o sol brilhava, porque os passarinhos, cantando, esvoaçavam junto da minha janela, porque as flores se inclinavam ao sopro da brisa, porque tudo vivia, porque tudo se movia, porque toda a natureza se agitava. Então, compreendi-me a mim mesmo. Org como fogem as sombras ao despontar da aurora, fugiram as que me envolviam a alma. Aquele dia decidiu da minha vida na terra, e nesta mansão dos espíritos, tudo se me afigurava mais belo, e, por assim dizer, mais lógico. Em meu coração, desde aquele dia, vibravam cordas, que soavam em harmonia com os sentimentos até então adormecidos em minha alma. Sentia-me muito mais satisfeita nos meus labores domésticos, minhas orações brotavam de mais íntimo, e chegavam mais profundamente ao céu. Já eu tinha maior gosto em dar realce à minha beleza, uma alegria tranquila e melancólica se apossou de todo o meu ser. 6. Tornei a vê-lo de relance, e ele forçosamente adivinhou o que me ia na alma, porque também li nos seus olhos a felicidade, que nasce do coração satisfeito. Vi, com prazer, que guardava sempre uma respeitosa distância, que nenhum de nós procurava nem desejava fosse menor, e, se por qualquer circunstância, que não podíamos evitar, já por nos obrigarem a isso os vai-vens da multidão, ou pelo desejo de não nos perdermos de vista, nos aproximávamos mais, eu curava e ele também. Nossas almas, para conservarem o equilíbrio, precisavam guardar a certa distância, fora da qual se sentia mal. O templo foi muitas vezes teatro daquelas mútuas e respeitosas expansões, parecia-nos que só o santuário era o lugar em que, abertos nossos corações, neles podíamos ler os mais íntimos sentimentos, ali nos adivinhávamos. Não podeis imaginar até que ponto nos chegávamos a compreender, é que a linguagem humana, com todos os seus recursos, não podia substituir com vantagem a dos nossos olhos. Quantas coisas dizíamos! Deste modo, comunicávamos todas as nossas alegrias, todos os nossos temores, falávamos num instante muito mais do que poderíamos fazê-lo em uma hora, comunicando-nos de perto. Ainda não tínhamos percebido o som de nossas vozes, e, contudo, já era tal a nossa intimidade, que reconhecíamos o seu timbre com a segurança de quem a houvesse escutado toda a vida. Não vos quero importunar mais com os pormenores da minha paixão, que cansariam sem dar gosto a alguém, julgo desnecessário, porque os conhecem todos aqueles que deram vida à própria alma com a vida de outra alma. Pormenores que formaram a escória de que nenhum ser humano pode prescindir. Não vou-lo direi. Além disso, meu único fim, ao abrir a urna das mais sagradas recordações, é que, ouvindo esta minha confissão, só percebais o que nela é de mais puro.
os seus perfumes. 7. Assim passou aquela primavera, assim o seguinte verão, assim me surpreendeu o outono, nesse êxtase da alma separada do mundo, estranha a tudo o que me cercava, com o espírito flutuando sobre todas as coisas que não se relacionavam com o objeto da minha adoração. Assim se passavam os meus dias com a velocidade de 1 minuto, assim se passaram 7 meses, sem que eu os sentisse, nem contasse. Que era para mim o tempo. Nada mais que a tela onde se destacava, com magníficas cores, a perspectiva preciosa que a minha vista descobria, fixando-se em um só ponto, L. Esse estado de contemplação de nossas almas exigiu que dessemos mais expansão ao teatro da nossa felicidade. Não longe da cerca do meu jardim, quase à borda mesmo do mar, erguiam-se umas ruínas, que a minha janela dominava. Ali, todos os dias, ao cair da tarde, ele vinha sentar-se numa grande pedra, e a nossa muda conversação prosseguia, como as nossas mútuas confidências e colóquios, ora tristes, ora alegres, consoante o estado de nossas almas, até que a noite, envolvendo-o em sombras, e confundindo com os escuros relevos dos velhos muros, mo fizesse perder de vista. 8. Que me importavam os ruídos, os acontecimentos do mundo e as agitações da sociedade? Nada. Eram ecos longínquos que soavam, e vinham tão de leve e feria-me a imaginação, quanto uma pedrinha pode chocar a imensidade do oceano. Naquele tempo, deram-se em Nápoles os acontecimentos que levaram um pobre pescador, Tommaso Aniello, ao cargo de soberano daquela população, agitada pela fome e aguilhoada pela tirania dos seus dominadores. Tudo isso, que antes tanto me teria impressionado, não era, então, para mim, como já disse, mais que uma ligeira onda no mar de minhas ilusões. 9. Ao revestir-se o outono do seu manto triste e amarelo, turbou-se até então, pura e límpida fonte em que se banhavam os doces momentos do conjunto daquela felicidade. Como nada, que se referisse a ele, me podia passar despercebido, e escapar à minha penetração, notei, com certa angústia, no seu semblante, um leve indício de tristeza, além da que lhe era habitual. Meu cuidado cresceu, ao ver que gradualmente progredia aquela alteração do seu estado habitual. Deus meu, dizia, qual será a causa do seu sofrimento? Terá visto em mim alguma coisa que lhe desagrade? Fiz-lhe notar, em seguida, meus receios por meio de ligeiros sinais. Que tens? Perguntava-lhe, movendo imperceptivelmente os lábios, como se ele me pudesse ouvir. Que é que te faz sofrer? Cruzava as mãos, apertando-as contra o peito, e elevava os olhos ao céu, como pedindo que de mim afastasse esse cuidado. Um ligeiro sorriso, porém, que lhe passava pelos lábios, não fazia mais que tranquilizar-me por um momento, para ver depois crescer a ansiedade, contemplando a sua impassível atitude, cada vez mais melancólica. Um dia, nunca a sua recordação me sairá da mente, vi aquela tristeza transformar-se em inquietação. Ele não se assentara no lugar do costume, movia-se, e vinha a largos passos. Observei o desalinho dos seus cabelos. O chapéu caiu-lhe algumas vezes das mãos que ele cruzava, como se quisesse dizer-me alguma coisa. Sua emoção era extrema. Meus olhos o seguiam. Eu também estava agitada, e interrogava-o da melhor forma. Alguma coisa de extraordinário ameaçava a nossa felicidade, sendo nós os únicos seres que enchíamos com a plenitude de nosso amor aquele ninho escondido nas praias do Golfo de Nápoles. Alguma ave de rapina nos havia descoberto, e se aproximava do nosso solitário recanto. Esse temor impressionou-me tanto, que provocou logo um mar de lágrimas. Ao ver que chorava, seu desespero não teve limites, levava as mãos à cabeça, e vinha, o que antes não tinha ousado fazer, aproximou-se quanto pôde da cerca do jardim, levou a mão à região do coração, como querendo indicar-me que eu ali vivia. Aproximou-se mais ainda, e, com voz clara, cujo eco ainda repercute em mim, disse: Espera, e desapareceu.
Esperei, nem por um momento me afastei da janela, meu coração pulsava com violência. Espera. Também lhe dizia eu, buscando conter-lhe a agitação com as mãos. Esperei algum tempo, os minutos passavam com a lentidão de séculos, ele não vinha e o sol já se havia ocultado, a lua começava a mirar-se nas águas, a impaciência atormentava-me, de quando em quando, lançava um olhar indagador para todos os lados. Espera, dizia eu a mim mesma. Esse estado de incerteza produziu-me certo delírio. Espera. Dizia aos barcos de pescadores, que corriam velozes sobre as águas tranquilas. A noite fechou e eu comecei a desesperar. Marieta. Marieta. Disse a sua voz. Achava-se ali perto, no mesmo lugar de onde pouco antes me pedira que esperasse. Que há? Respondi com voz desfalecida. Uma coisa branca girou por cima da cerca do jardim, senti um leve ruído, alguma coisa caíra no chão. Adeus. Disse ele e não o vi mais. Não sei como me achei ao pé da cerca, tatei, e minhas mãos encontraram uma pedra e um papel. Subi ao quarto, e li o que se segue. Não chores, Marieta, não chores, por Deus. É certo que nuvens se amontoam no céu da nossa felicidade. É certo que alguma coisa grave vem perturbá-la. Mas, Marieta, não sabes que não se pode ter, na terra, uma felicidade sem mescla. Até amanhã, não chores, Marieta, espera, espera e tem fé em mim, como eu espero e tenho fé em ti, espera, não chores. Li, e o meu primeiro impulso foi obedecer ao que ele me pedia naquela carta. Busquei conter as lágrimas para atender ao seu pedido, cobri o rosto com as mãos, e mesmo sem o ver, eu via. Meditei, muito tempo, na minha situação, que tanto havia mudado com aquelas linhas por ele traçadas. Até então, eu crera que a minha dita era inviolável. Que desengano! Acreditava que o céu jamais se toldaria para mim. Era uma ilusão. Começava a pressentir a dor, que ia amargurar a felicidade que eu saboreava, como se pressente a amêndoa amarga no âmago do mais saboroso fruto. Quanto custou a minha alma a desprender-se daquela primeira ilusão? Pobre alma, destinada a arrancar de si todas as suas esperanças, como o cisne se despoja de suas penas uma a uma. Dormi essa noite com aquele sono que só se apodera da cabeça, e, à janela, fui surpreendida pela aurora, quando ela começava a raiar no horizonte. Nada mais magnífico e surpreendente que o despontar do dia em Nápoles, e contudo minha alma não soltou esse grito de admiração, que sempre se eleva diante de tão deslumbrante fenômeno. Nenhum encanto me seduzia, se com ele se não relacionasse, depressa o compreendi. Talvez movido pelos mesmos sentimentos, apressou-se a vir ver-me. Aquela visita matinal, agradecia mais do que a natureza, animada a meus olhos pela sua presença, agradecia o primeiro raio de sol. Um grito de entusiasmo e gratidão se escapou de minha alma, e meu coração, túmido de lágrimas ali represadas, manifestou-se em meus lábios como um beijo eterno. Passei 3 dias naquela janela, e ele 3 dias entre as ruínas, 3 dias de um culto contínuo, culto da religião de nossos espíritos, sem outro templo que o universo, sem mais altares que aquela janela e aquelas ruínas, sem outros ídolos que nós mesmos. Acreditamos que éramos os 2 polos sensíveis do mundo, tudo mais nos era indiferente. Que delírio! Só os que amam possuem essas naturezas duplas. A própria, e a do objeto amado. Na noite do 3º dia, pelo mesmo processo por que me viera a primeira, recebi a seguinte carta. Marieta, sofro muito, vejo que também sofres, coragem. Devemos dispor-nos a sofrer ainda muito mais, talvez que breve nós tenhamos de separar, mas Deus nos reunirá outra vez. Se soubessem. Marieta. Perdoa-me pelo que te faço sofrer, não duvides um momento, esperança e valor. Ah, pobre Marieta, pobre de mim. Se soubessem.
Rude golpe me desfechou esta segunda carta. Como? Separar-se de mim. Perdê-lo de vista. Seria possível? Nunca tal pensamento me havia ocorrido. Concebia que poderia morrer, mas uma separação. Notei, por suas palavras, que me ocultava alguma coisa, e era o que transparecia da expressão. Se soubesses. Decidi-me a responder, e, a custo, tracei as seguintes linhas. Não devo, não quero, não posso saber coisa alguma, só sei que me queres, como eu te quero. Isso me basta, e enche toda a minha vida. Estou disposta a tudo, menos a perder um só átomo do teu amor. Essa minha carta impressionou muito o pobre rapaz, como se pode depreender da seguinte, que recebi no dia imediato. Marieta, tua alma está impressa na tua carta, tal como em teus olhos, a generosidade, o desinteresse que manifestas, mostrando-te somente a vara do meu sentimento para contigo, são um reflexo fiel da tua alma nobre, generosa e elevada. Não sei se me competia adorar-te mais do que já te adorava, só sei que tuas palavras prenderam ainda mais meu coração ao teu. Elas me dão valor, e lutarei com o destino para te fazer o feliz, e transformar a terra em paraíso, para nós. Espera tu, também, e dize-me se admites e fazes a promessa solene e formal, que só Deus ouça, de ligar numa só alma as nossas almas separadas pelas barreiras que o mundo levanta, onde quer que, com elas possam estorvar e romper a felicidade. Recebi essa carta, vinda daquela mão que, involuntariamente, começava a ferir-me, mas me deu valor para, com maior firmeza, fazer frente ao porvir. Minha resposta foi a seguinte. Sim, prometo, porque, do contrário, trairia meu próprio coração, trairia a mim mesma, seria o suicídio da minha alma, o meu mundo resume-se em ti, e renunciar ao teu amor, seria renunciar ao mundo. Não me é possível viver sem o alento da esperança que bebo em teus olhos, e pedir-me que a isso renuncie, seria o mesmo que pedir trevas ao sol, e escuridade ao dia. 10. Essa promessa solene que fizemos perante Deus, foi o ponto de partida da nossa desgraça. Desde então, os dias que nos haviam sorrido, começaram a apresentar-se tristes e sem consolação. Pobre rapaz! Não mais pôde ser feliz, a fatalidade ergueu-se de permeio aos nossos desejos e sonhos do porvir. Pobre rapaz! Desde então, teu espírito anda muito longe do meu, desde então eu choro por ti, ferias-me, incomodavas-me sem o saber. Eu sou o teu sol, tua nuvem que passa rápida e lhe empanas a luz, meus raios, porém, te iluminam, como o sol poente ilumina as nuvens que perseguem no horizonte, ao cair da tarde. Vi-te desaparecer, para não mais tornar a ver-te com os olhos da matéria, não mais te vi, nem tu a mim, e quando podíamos cumprir, no céu, as nossas promessas terrenas, o destino levou-te para longe de mim. Poderemos, dizem-me, em outro céu realizar nossas mútuas aspirações. Estaremos destinados a conservarmos-nos sempre separadores em nossa marcha pelo espaço? Não, porque eu farei por me deter, para que vós, até que unidos possamos cumprir aquela promessa feita perante Deus. Meu espírito não te perde de vista no espaço, da mesma forma como meus olhos não te perdiam entre o povo de Nápoles. E fixos ainda em ti, eles não se distraem, senão para contemplar os lugares que foram teatro do nosso eterno delírio, lugares que conservam a mesma topografia, os mesmos encantos, o mesmo céu, os mesmos perfumes, lugares nunca esquecidos que, como os quadros dos grandes gênios, poderão ser apagados, mas viverão eternamente impressos na memória dos seus admiradores. Sigo-te de perto, espírito do meu espírito, como a mãe segue ao filho, sou para ti arrastada como o imã para o norte, sigo o teu curso, como o rio segue o declive do seu leito, até que juntos nos confundamos no mar imenso de todas as existências. Não te abandono, assim como o pássaro não abandona o ninho, donde, com suas débeis asas, espera lançar ao espaço os tenros filhinhos,
Não te deixo, não. Deixar-te, abandonar-te, esquecer-te, seria faltar à promessa que te fiz perante Deus. Como esquecer-te, se a gratidão, como a eradeira aos velhos muros, se prende a todas as boas almas, se a gratidão, digo, me obriga a girar ao redor de ti, como um satélite em torno de um planeta. Abandonar-te, eu, que tanto te devo, a ti que, abrindo em meu peito uma cratera, fizeste que por ela fosse expulsa toda a escória cabível e concebível num coração insensível. A ti que, com o fogo da tua alma purificaste a minha. Que seria de mim sem ti na minha passagem pela terra? Nada, ou antes, massa inerte animada por um espírito débil e indiferente, que teria necessidade de passar por muitos mundos para alcançar a glória que te deve. Que teria sido de mim, se o contato de tua alma não me tivesse elevado a tão grande altura? Sim, a minha gratidão tem de ser imensa, e devolver 100 por um, pois ela é a era do jardim das virtudes que devolve 100 flores por um raio de luz, cada flor com 100 aromas por um sopro de vento. 11. Passaram-se ainda muitos dias, durante os quais entretivemos uma correspondência diária, na qual, vertendo as nossas esperanças, os nossos anseios e temores, apurávamos mutuamente, em doce ou amargo cálice, ora felizes pressentimentos do porvir, ora as amargas realidades que víamos aproximarem-se de nós. Finalmente, uma tarde apareceu-me triste e pálido, seu andar era lento e pesado, como de uma consciência extraviada, um estremecimento de dor estendeu-se-me do coração a todo o corpo. Recebi a seguinte carta. Marieta, o dever me conduz para longe de ti, um dever inflexível, mais imperioso que todos os deveres. Uma carinhosa mãe, para quem sou toda a sua vida, e um pai pundonoroso, e quer que seu filho também o seja, chamam-me e obrigam-me a abandonar o meu paraíso. Muito tenho meditado, minha Marieta. Quanto vai ser triste o insulamento de tua alma, quando te achares só com a minha lembrança, e em vão procuro um meio de conciliar a nossa felicidade com a dureza do meu dever. Só há um meio, mas violento, que é romper com o passado, e esquecer tudo o que amo depois de ti, e na minha vacilação, na minha dúvida, resolvi que só tu decidisses. Ouve, Marieta. Queres ser feliz? Queres que eu também o seja? Pois bem, farei desaparecer minhas pegadas da terra, de modo que mais ninguém me possa encontrar, renunciarei ao meu nome para aceitar o que me quiseres dar, renegarei minha mãe, meu pai, minha pátria, tudo, queres mais? Renascerei aqui para morrer contigo, por Deus, Marieta, concede-me tão grande ventura, pois de outro modo não sei como poderá voltar a ti o teu Rafael. Meu Deus! Ele unidos para sempre, confundidos no último recanto da terra, numa existência ignorada, que ventura! Mas à custa de quê? Não havia que vacilar um momento, sequer. Como pude, como me permitiu a agitação violenta que me dominava, tracei as seguintes linhas. Nunca, Rafael, nunca, foge de mim, foge. Pois que? Queres comprar a nossa felicidade à custa do coração de uma mãe? O remorso de semelhante ato faria que a aventura que sonhamos, envenenasse tudo o que há de puro em nossos corações. Não. Nunca. Foge, foge daqui, e se Deus o quiser, premiará o teu sacrifício, que me afaga a alma, me faz estremecer de prazer, e fará que volvas a mim e me encontres, porque eu, atentamente, te ficarei esperando. 2 dias depois, recebi sua última carta, assim concebida. Adeus, Marieta, alma generosa, adeus. Parto esta noite, e tu ficarás só. Pobre Marieta. Pobre de mim. Tens razão. Nosso remorso começaria onde findasse a nossa felicidade, porque esta iria ter por fundamento o desespero de uma mãe. Espera-me, anjo protetor, espera-me nestes sítios onde voltarei, eu, ou meu último alento. Eu te juro. Adeus,
Marieta, adeus. Como descrever minha situação? Não é possível, não há palavras que possam exprimir esses momentos excepcionais da vida. Meus olhos estavam secos, minha alma às escuras, meu coração hirto. É preciso senti-lo para o conhecer, porque, se não há lágrimas nos olhos nem fogo na alma, nem movimento no coração, que é a vida? Não se vive, morre-se lentamente, vive-se sem se viver, sente-se sem se sentir. Renúncio a tão difícil tarefa. Foi aquela a última tarde em que o vi. O sol acabava de ocultar-se entre nuvens. No horizonte, o vento fazia redemoinhar as folhas secas do jardim, o mar agitava-se como querendo harmonizar a sua angústia com a do meu seio. Tarde horrível. Ele achava-se ali, nas ruínas, dando-me o último adeus. Julguei ver-lhe lágrimas nos olhos. Eu não podia chorar. A noite cobriu com seu manto negro a tristeza da terra e a desolação dos nossos corações. As sombras invadiram, pouco a pouco, as ruínas e foram-no arrebatando à minha vista, confundindo com elas. Já o não via, pressentia-o apenas, sentia o seu último adeus. Procurei fixar a treva, sem pestanejar, não mais o vi. Caí de joelhos, ergui os olhos ao céu, e pronunciei longas e fervorosas orações pelo meu pobre Rafael. Afinal, pude chorar, e chorei muito. Na manhã seguinte meus olhos estavam fitos nas ruínas. Que digo? No dia seguinte? Sempre o estiveram, porque, se, antes, elas foram o lugar santo onde, adormecidas ou despertas, tinham vivido as minhas esperanças. Mais tarde foram o mausoléu das minhas mortas ilusões. Quantas vezes, muito tempo depois, lá ia olhar a pedra onde ele costumava sentar-se, de olhos fixos na minha janela, e ao céu rogava e pedia o seu bem-estar e ventura eterna. Quantas vezes, sozinha, lá me parecia ouvir o ruído dos seus passos, no menor movimento das folhas, no mais leve rumor do vento. Ah! Nunca mais os tornei a perceber. Com que afã buscava, no templo, o lugar em que ele sempre se colocava, para apoiar os joelhos na mesma pedra em que ele apoiara os seus, aquele lugar, donde havia posto sua alma na minha, e, roubando-a, havia prendido a sua. Quantas vezes apertei contra meu peito aquele ramo de flores murchas, que era um símbolo, a origem daquele delírio em que viveram os nossos corações. Quantas vezes li aquelas cartas? Como as recitava de memória. Toda a minha vida estava concentrada nessa recordação sagrada. Que soledade! Que deserto a vida! Que tristeza em tudo! Que inveja tinha eu das nuvens que fugiam para o ocidente, para a pátria de Rafael. Dizia-lhes adeus e enviava-lhes os meus suspiros, para que lhes transmitissem. Como estremecia de prazer a chegada de alguma galera ao porto. Como me despedia do sol, que, sem dúvida, ia envolvê-lo em seus raios. Como passava horas inteiras contemplando as estrelas para nelas surpreender uma vista sua, e talvez confundi-la com a minha. Metódica, triste, monótona, foi desde então a minha existência, com a alma longe, e o coração despedaçado. Que me restava? Uma consciência tranquila, que, para se conservar pura, precisou que lhe sacrificasse alma e coração. Triste destino do coração humano. Não poder ser violentado sem se partir. 12. Era já, ai de mim, uma estranha em minha própria pátria, planta exótica daquela terra, e murchecia qual flor transplantada, e empalidecia como se aquele solo não fosse bastante ardente para aquecer meu sangue, e dar vida e movimento a todo o meu ser. Vivia estranhamente. Era como se a raiz que alimentava meu coração houvesse sido arrancada para longe, e com dificuldade a seiva lhe pudesse chegar apenas alimentada pelo influxo de uma esperança e uma recordação. Onde vos ocultais, ó, dias cuja luz me inundava de felicidade? Para onde fostes,
noites cuja sombra me envolvia na misteriosa aventura, que, nos momentos de calma, só a noite proporciona e resume toda a feliz existência que se adivinha no porvir. Tudo fugiu com ele, tudo. Porque não era permitido ao meu desejo abrir as asas, rasgar o espaço e cair num rápido voo de águia no único ponto da terra onde a própria morte seria um dom inestimável. Que dias de embriaguez, aqueles, que noites misteriosas passaram impelidas pela inflexível mão do tempo, trazendo, após outros dias sem luz, novas noites sem mistérios. Na minha nova vida a alma só tinha expansão durante a noite. Quando tudo dormia, ela despertava. Assentava-me no peitoril da janela com as mãos cruzadas aos joelhos, o rosto voltado para o ocidente, onde se ia extinguindo a tênue luz que fica no horizonte muito tempo depois do crepúsculo, e ali, no meio daquele concerto da natureza ao seu primeiro sono, meu coração entabuava um diálogo mudo com o céu e a terra, com as sombras que envolvem os homens, e com as nuvens que nos escondem os anjos, e esse diálogo, só interrompido pelo quebrar das ondas na praia, o estremecimento das folhas e o zumbido dos insetos, muitas vezes se prolongava tanto, que a hora da manhã e a luz da nova aurora vinham surpreender-me, fazendo fugir, em tumultuosos tropel, as sombras da terra e as nuvens do céu. Adormecia. Então, durante o sono Rafael vinha ver-me, e eu o via também. Uma vez, vinha envolto na luz do novo dia, aproximava-se da janela, estendia os braços, colhia minhas mãos nas suas, fixava os olhos nos meus, como a dar-me mais alma de sua alma, e pronunciava debilmente algumas palavras que eu mal percebia. Outras vezes, chegava junto ao jardim, lançava a capa, a espada e o chapéu no chão e sem compreender o fato, eu via logo assentado em frente a mim. Às vezes ocultava o rosto nas mãos e soluçava, outras vezes, sorria e me olhava com languidez, como se com aquele sorriso quisesse esconder uma dor incurável e eterna. Outras vezes, vinha, fazia-me levantar, segurava-me a mão, obrigava-me a caminhar com ele, e de repente detinha-me, impunha silêncio, aproximava-se mais, passava o braço pelas minhas costas, punha a mão no meu ombro, e eu lhe sentia o pulsar do coração, o calor do hálito. Adeus, dizia como um sopro, e desaparecia. Às vezes, ainda, chegava como arrufado comigo, e escondia-se entre as cortinas do leito para não me ver. Eu então chorava e saía, segurava minha cabeça, beijava-me os cabelos, e outras vezes, finalmente, parecia-me que o solo vacilava sob os seus pés, e eu via ir afundando, em vão me esforçava para detê-lo. Ele continuava a afundar, a cabeça chegava ao nível de meus pés, e afundava ainda mais. Então, eu dava um grito e achava-me com a triste realidade da minha vida, despertando. Penteava então os cabelos, e consertava toda a desordem produzida por uma noite de insônia, tomava o livro de orações, ajoelhava-me e orava com fervorosa lentidão. Já mais tranquila, chegava à janela, e dava os bons dias a Rafael. Dirigia-me logo ao jardim, assentava-me sob copa de oliveira, que se elevava no centro e, à sombra dos seus tristes e escuros ramos, soltava as rédeas aos meus tristes pensamentos. Depois, ocupava-me dos meus mistérios ordinários. Com a noite vinham a minha soledade no infinito, os meus diálogos com as sombras, os meus sonhos com Rafael. E assim, lentos, tristes e monótonos corriam os meus dias. Minha saúde começou a alterar-se visivelmente, porque os desenvolvimentos da alma sempre se verificam à custa do ser material. Por isso, a minha excelente mãe me obrigava a sair com mais frequência, a fim de respirar a aviração pura do mar. Aos domingos, continuávamos a assistir à mesma missa, e sempre esses passeios matinais ou vespertinos se tornavam triunfais para minha beleza, que se havia aprimorado com a purificação de minha alma. Tão certo é que, sempre se grava no rosto o reflexo dos fogos santos que alimentam o coração. Por esse motivo, mais que nunca eu sentia, ao redor de mim, as explosões de admiração que a juventude tributa à formosura, mas,
Se antes esses arroubos de entusiasmos não faziam vibrar qualquer corda sensível do meu coração, que se daria agora quando todas essas cordas estavam partidas por não terem podido resistir à elasticidade adquirida com a separação daquele que as tinha presas ao seu próprio coração? Aquela admiração, aquele entusiasmo, se antes em vão haviam pretendido fazer explosão em minha alma, por virem demasiado cedo, chegavam agora demasiado tarde. Antes, alguma coisa dormia em meu coração, como dorme a pólvora nos paióis subterrâneos de uma fortaleza. Chegou um dia, um momento solene, um desses instantes em que duas almas se combinam transmitindo-se uma faísca, e deu-se a explosão, deixando despedaçados dois corações, duas almas, e cobrindo duas frontes com suas cinzas. Onde se deu uma explosão, não se pode dar a segunda. A pólvora incendiada deixa uma escória negra, que não mais se pode inflamar. Gratidão imensa a todos os membros do canal, que Deus lhes dê muito mais. E a você, que comenta, compartilha, e deixa o seu gostei. O seu apoio é o meu maior incentivo, ajuda o canal a crescer, e faz com que estes vídeos cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 2. Pobre Rafael. 1. Quem descreve cenas da vida, quem faz a história de um povo, ou estuda a natureza, e se esquece da parte que move o sentimento da sua descrição, comete um erro grave, ilude-se, se a sua obra for boa, porque, a seu pesar, encontrar-se-á poesia no fundo do que queira dizer. Por isso, em minha narração, solto as rédeas ao sentimento, tanto quanto possível, pois a parte poética da vida tem tanta realidade como a positiva. Há tanta verdade na poesia, que, sem ela a ciência seria um campo inculto, sem belezas nem flores, e a poesia sem a ciência seria uma flor artificial. Uma não pode existir sem a outra, e são ambas tão indispensáveis à vida do universo, que, sem uma, a matéria se desorganizaria, e, sem outra, o mundo moral seria um caos. Além disso, será sem um fim útil que existe, no coração e na inteligência humana, essa tendência que dá ao homem tanto gozo e elevação. De modo algum, na imensidade, nada há de inútil, nada é estéril. Ciência sem poesia. Quem poderá compreendê-la? Onde há inteligência, a mais elevada faculdade do espírito, onde há coração, o mais elevado pedaço da matéria, a ciência e a poesia, e essa ciência e essa poesia, únicas em todo o universo, se vão apoderando de todas as inteligências e de todos os corações, e lhes vão prestando, à medida que se desenvolvem, a inteligência em sua marcha progressiva e ao coração sem vida, toda a parte de si mesmas, de que são suscetíveis. Por isso não é na imaginação do poeta que existe a poesia, não, ela vive, também, no coração dos que a sentem, como não vive o sentimento do belo somente o gênio do artista, e sim, também aqueles que lhe admiram as obras. Despertarei, porventura, algum sentimento com esta desalinhada descrição de uma vida? Não o creio. Talvez alguém se comova com ela. A minha glória só consiste no modo de desvendar os secretos arcanos de um coração que despertou para a vida do sentimento aos 16 anos, depois de haver pulsado pela primeira vez. A arte do sentimento não reside no sentimento mesmo, mas no modo de o expressar. No poeta e no orador ele se mostra no estilo, no pintor e no escultor, na expressão que dão as formas. Se os homens sabem interpretar bem a verdade e o sentimento, que são a ciência e a poesia, que não faremos nós, que vemos com uma vista mais profunda, e de um ponto mais elevado, esses dois polos em que se apoiam os conhecimentos, que à inteligência é dado penetrar, e ao coração sentir? Que não faremos nós, que não sentiremos em um só instante, rápido como um pequeno átomo de força do pensamento, durante o qual podemos exprimir todas as ideias, todos os sentimentos a que a vontade nos impele? Que não sentiremos nós, que percebemos melhor a harmonia que se desprende em torrentes no espaço,
da imensa lira tangida por Deus no princípio de todos os tempos, e que ainda soa e soará por toda a eternidade. Que não faremos, que não seremos capazes de sentir nós, que melhor sentimos, que melhor penetramos. Ah, quanto nos falta ainda para sentir de perto a harmonia mais delicada, o sentimento mais puro, que, do além, vibram sobre nós. E eu, que já tão longe do meu jovem coração, trouxe sentimentos que, para se desenvolverem, buscaram no outro a realidade de suas aspirações, e me acompanharam puros à vida espiritual, que não farei hoje, que, no caminho da ciência, cheguei a um ponto que já satisfaz aos meus desejos, que tenho o dever de conservar modestos. Que não farei eu, que emprego a verdade que possuo, e os sentimentos que abrigo, em favor da dita pela qual aspiro há 2 séculos. Que já não fiz eu, que não farei ainda, para que desçam do céu à terra, no único ponto dela que me é predileto, essas gotas de verdade e o sentimento que, uma a uma, se vão desprendendo de mim. 2. Há lugares, há músicas, há horas e até perfumes que despertam na memória recordações, que nos pareciam mortas, e esses lugares, essas músicas, essas horas e esses perfumes são buscados por nós, se nessas recordações houver pureza, por mais tristes que elas sejam. Eu também as tenho, também as busco, também nelas aspiro à felicidade, que toca quem não vê de pronto seu anelo satisfeito. Sítios, sons, momentos, e ainda aromas pelos quais o homem despreza a terra, e contempla o céu, e o espírito esquece por um instante o céu para viver com a sua encarnação. Sítios, sons, momentos e ainda aromas, que põem em harmonia a prática da vida com a realidade do espírito, e que enchem os 2 hemisférios da prosa e da poesia de todo o ser, que formam o mundo da verdade, a caminhar constantemente para sua origem, para a fonte donde brotou Deus. Lugares e sítios onde, se o homem viveu, seu espírito livre vem habitar de novo, cantos e sons que, se o homem os ouvir, seu espírito ouve-os de novo, horas e momentos que, se já passaram para o homem, tornam a passar para o seu espírito, e até perfumes e aromas que, se o homem os percebeu, o seu espírito os percebe ainda, quantas vezes o queira. Singular privilégio que a natureza nos outorga constantemente. Favor especial que nos concede a faculdade de poder ver passar, continuamente por nós, tudo o que nos foi grato, triste ou alegre. É essa a melhor recompensa dos momentos doces ou amargos da vida, em que se goza e sofre ao mesmo tempo, desses momentos em que o coração cresce e se despedaça, e o espírito cai e se eleva ao mesmo tempo, momentos que, renovados na vida espiritual, o fazem soluçar ou rir, se antes também o fizeram sorrir ou verter lágrimas. Volto, pois, a esses lugares para gozar e verter lágrimas. Renovo esses momentos para vos comunicar os azares de uma vida alegre por ser tranquila, triste por ter sido sacrificada. Torno a eles e os recordo para prender o fio deste poema, pobre, porém sagrado. Torno a eles para viver outra vez, recordando as doçuras e as tristezas da encarnação que decidiu do meu destino. 3. Enquanto minha alma se volava para o céu, era Nápoles teatro das lutas mais sangrentas da sua história moderna. A revolução começada por Tomás Aniello, e terminada com a sua morte, foi o prólogo de um desastre que se verificou ao redor de mim, sem que sequer eu percebesse o ruído do seu torvelinho espantoso. O sangue espanhol e napolitano corriam a jorros, e a insurreição tomou tais proporções que o domínio espanhol desapareceu por muitos dias, sem poder mais ser uma realidade, antes que as discórdias e as divisões do povo e seus chefes lhe reabrissem as portas da formosa cidade. No começo do outono, o vice-rei, fugindo à fúria popular, teve de se homiziar numa das fortalezas. As tropas espanholas foram rechaçadas e o escudo de suas armas desapareceu de todos os edifícios. A prataria das igrejas foi recolhida e cunhada, em moedas que tinham de um lado carmim, e do outro a figura de um cavalo desbridado, simbolizando a liberdade. A República Napolitana foi aclamada e o príncipe de massa nomeado caudilho do povo,
o governo de Felipe IV encarregou de sujeitar essa formidável insurreição, que se estendia pelas duas Sicílias, a João de Áustria, filho natural do rei, o qual chegou à vista de Nápoles, com uma esquadra poderosa, nos primeiros dias de outubro daquele ano de 1647. Ao aparecer João de Áustria, o príncipe de Massa fez propalar o boato de que trazia a ordem do rei para conceder aos napolitanos os foros, que lhes havia concedido Carlos V. Nápoles declara o traidor, e, resolvendo-se a vencer ou morrer, obriga-o a passar a chefia a Anesi, e envia embaixadores a Roma, para oferecer a chefia da república ao duque de Guise, descendente dos Lorenas, que aspiravam à coroa de Nápoles. João de Áustria tenta penetrar na cidade. Uma luta horrorosa se trava nas ruas, mais de 2.000 casas arruinadas, tudo é pranto, desolação e morte. Os napolitanos conseguem, de novo, repelir as tropas espanholas. Chega o duque de Guise, que é recebido com honras quase régias, mas a rivalidade dos caudilhos populares, entre os quais está Anesi, homem de valor e capacidade, faz que afinal os espanhóis se apoderem da cidade, e Guise, caindo prisioneiro, seja levado à Espanha, e encerrado no Alcáçar de Segóvia. Todos esses acontecimentos de sangue e destruição formam o fundo negro do quadro da minha vida. Por eles passava eu, sentindo-os perto, tocando-os quase, mas mal os entendendo. No meio deles Rafael disse-me adeus, e neles se confundiu a sua sombra para não mais ser vista. Não era natural que eu também me perdesse e ficasse confundida no báratro de tanta ruína? Sem dúvida que não, pois me estavam reservadas ainda muitas provas de abnegação e sofrimento. 4. Nápoles. Cidade querida. Com razão se diz: ver Nápoles, e morrer depois. Assim, Rafael se foi para não mais te ver. Já podia morrer. E eu, sendo tua filha, querida Nápoles, havendo-se ele afastado de ti melhormente também devia morrer. Depois da Itália só é bela a Espanha, só o seu céu se pode comparar ao da Itália. Só na Itália pode existir uma Nápoles, como só em Espanha pode haver uma Granada. Granada. Lugar para mim tão grato quanto o da minha cidade querida, seus ecos me despertam como os de Nápoles. Os tempos que passam pelas duas cidades, passam por mim também, e os perfumes dos seus jardins são por mim aspirados com igual delícia, duas joias das minhas recordações, hoje a mim somente unidas pelo que foram para mim. Nápoles. Teu ambiente está cheio dos meus suspiros. Granada. Tu os sentias repercutir em teus poemas. Ó, Nápoles. Teu sol abrasou-me a fronte. Sentiste as pulsações do meu coração, minhas lágrimas cegaram teu solo. Ó, Granada! Tuas noites esconderam entre sombras a minha alma, que voava para ti nas horas de recolhimento e mistério. Nápoles e Granada, jamais meu espírito desceu a uma delas sem confundir as duas, sem deixar de se expandir de uma a outra. Nápoles. Paraíso dos meus olhos. Granada. Paraíso no qual minha alma sonhava, volva a voz para renovar em mim as recordações, que, transformadas em rocio, caem e fecundam outro espírito e outro coração. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 5. Moravam naquele tempo em Granada um cavalheiro e uma dama de elevada hierarquia, que, depois de viverem na corte por muitos anos, e aí se haverem conhecido, amado e unido, jovens ainda, para ali se retiraram, longe de toda a intriga e maledicência cortesãs, a fim de terminarem tranquilamente os dias que o céu ainda lhes concedesse. Não baldos de fortuna e do mútuo afeto que se dedicaram, para a maior dita tinham um filho único, esperança do pai, que, já avançado em anos, nele se sentia reviver, e encanto da mãe, que nele havia concentrado esse amor das mulheres do sul, amor que, conforme a natureza humana, se gasta com a mocidade e os gozos tranquilos do matrimônio, mas nunca desaparece, porque se renova nos filhos. Deram-lhe uma educação correspondente à sua posição elevada, e para que ela fosse completa,
e de acordo com os seus desejos, tiveram de, resignando-se com a separação, fazê-lo sair da corte, passando depois a estudar humanidades na Universidade de Alcalá de Henares. De volta à casa paterna, completados os 18 anos, seus pais receberam-no como só tais pais recebem os filhos. Já homem, podia-se prever o que se devia esperar do seu mérito, por suas inclinações e caráter. De estatura mais que mediana, ar grave, caráter reservado e calmo, era ele quase a imagem do pai, de vista penetrante, paixões fortes, amor às letras, e ideias elevadas, um perfeito reflexo de sua mãe. 6. Mais 2 anos, viveram unidos esses pais e esse filho, 2 anos, que, para os primeiros, se escoaram com toda a rapidez do tempo, que passa envolto na felicidade, lentos para o último, com toda a lentidão que tem o tempo para a mocidade, ávidas sempre de mais amplos horizontes que possa encher, no ardor que lhe é natural, das suas grandes aspirações. 2 anos em que o mútuo amor dos pais crescia no filho, 2 anos em que o desejo de levar o seu voo aumentava neste último, 2 anos que corriam para o pai entre o temor de perder o filho, e de vê-lo de novo partir, e a esperança de vê-lo depressa digno de si, 2 anos que voavam, para a mãe, nas asas do temor, e para o filho nas asas do ideal. Contrastes cheios de harmonia da juventude e da velhice, da primavera e do outono da vida, a juventude sempre suspirando pelo porvir, a velhice sempre chorando pelo passado, a primeira, olhando para a frente, a segunda, vendo com tristeza o que vai ficando atrás. Os anos passaram, e terminaram no mesmo ponto, tanto para aqueles a quem pareceram rápidos, como para os que os julgaram lentos. Eis aí uma prova da relatividade do tempo, sempre, quer caminhe veloz, quer demorado, terminando no minuto indispensável, no instante presente. E assim como há lugares a que se deseja chegar cedo, e outros a que se receia portar demasiado depressa, há momentos aguardados com ânsia, e instantes que se teme verem-se chegar. Admirável relação de espaço e do tempo, que, a partir de Deus, se estendem infinitamente, e são, como este, eternos e ilimitados. Lugares e tempos, dignas feituras do Criador, dentro das quais todas as coisas se fazem, passam, se transformam, deixam de ser, para serem o que não foram, e realizarem em uma infinidade de existências e transformações, os fins sempre elevados a que são destinadas, eternidades de seres sempre em ação, laboratório imenso onde tudo se combina e purifica, com o santo fim de que tudo se aperfeiçoe por si mesmo. Forças latentes, que levam daqui a todos os limites que dividem a infinidade dos espaços, e desde então a todos os minutos que constituem a infinidade dos tempos, toda a riqueza da vida, toda a combinação de movimentos, todo o manancial de luz, que são a existência, a marcha, o brilho de tudo, porque tudo vive, morre e brilha, cumprindo, assim, a eterna lei do progresso, ilimitados campos onde vibram eternamente as harmonias do espírito, vibrações que constituem a sua existência, combinam sua luz, facilitam sua irradiação, fazem-nos sentir toda a beleza do imenso lugar que lhe é dado abranger e lhe permitem calcular o seu próprio valor, para que por seu próprio impulso os espíritos possam cumprir e realizar todos os atos, sem os quais o progresso seria impossível. 7. Afinal, aquele pai e aquela mãe viram partir o filho. Nomeado alferes do exército, recebeu ordem de se incorporar a um dos batalhões que guarneciam Nápoles. E ali chegou a tempo para inflamar o meu coração e abrasar o seu. Aquele choque de duas almas era inevitável. Pobre Rafael! Meu pobre coração! Cheio de fagueiras esperanças no porvir, ali chegou para sucumbir envolto numa ilusão irrealizável. Pobre Rafael! Por que não se modificou o seu destino? Por que quis a sorte que nos víssemos? Não teria sido melhor que morrêssemos antes de nossas almas se haverem compreendido? Talvez não. Há destinos fatais, que, em seu próprio dano, trazem escondido o germe de um fim elevado, que pode,
num tempo dado, converter-se em manancial de felicidade eterna e perenal. Ali chegaste, absorveste todo o meu ser, e seguiste para morrer longe de mim. Ah, porque tive eu ainda forças para viver. Porque, como morre o casal de pombos em seu ninho, não sucumbi contigo, ferida pela mesma arma. Em vão, por mim chamaste, o destino ainda me prendia à terra, apesar do meu ardente desejo de voar ao teu encontro. Assim é que, quando cumprida a minha missão, vi, com alegria, aproximar-se o instante supremo de me confundir contigo, ai de mim. Lançado outra vez por teu próprio destino, impelido pelo dano que eu te havia causado, tinhas voado, tinha tornado outra vez ao lugar onde é necessário reaver o perdido. Eu, porém, sigo-te, giro ao redor de ti, não te abandono, até que, de um só impulso, te possa oferecer o fruto dos meus trabalhos e dos meus doces sacrifícios por ti. Quer ajudar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. E também pode fazê-lo através de PayPal. Gratidão. Livro 2º. Ditado de Estrela. Capítulo 1. Lamentos pelos que nascem e nasceram em Granada. 1. Impelida pelo amor que voto a Marieta, tão querida e respeitada por todos, a vós venho, ó espíritos por quem ela tem um cuidado especial. Sim, venho com fé, por ela obrigada a satisfazer uma dívida sagrada, contraída por um coração que pulsou na terra. Chamei-me Estrela. Venho, porque 1000 tristes recordações me empanam a felicidade. Venho para participar com Marieta do louvável trabalho da regeneração dos vossos espíritos, a benefício dela também. Sou bastante audaz, eu, espírito inferior ao seu, para tomar parte na sua divina história, e faço somente porque o que tiver a satisfação de comunicar-vos, será inspirado por ela. Por isso, todas as belezas que puderdes encontrar no que vos refira, todas essas descrições com que ela sabe cadenciar tudo que de mal e de bom encerra o coração humano, indicando um profundo conhecimento da humanidade, serão dela, sem dúvida alguma, serão por ela inspiradas. 2. Que estranha sensação experimenta o espírito, que, livre no espaço, tem de sofrer a triste prova de animar alguma organização humana. Como é triste ter de circunscrever o voo a esse abscôndito rincão do universo. Que turbação tão longa, que sensação tão penosa, que mudança tão brusca experimenta, ao sentir que aquilo que lhe mais aprecia, e que constitui a sua maior dignidade, a sua amada liberdade, lhe desaparece, em sua maior parte, ao cair precipitado no profundo golfo que chamais mundo. É realmente triste por demais, e obscuro, esse golfo em que vos achais mergulhados, e para aumentar-lhe ainda a tristeza e a obscuridade, contribui o raio de luz, pálido e frio, que brilha sobre as vossas cabeças, como contribui para aumentar a tristeza e a obscuridade de uma noite o débil reflexo de uma luz solitária no horizonte. Que diferença entre o ter por trono o éter, por espaço maior extensão, que é necessária, por ser 1.000.000 de céus, e o ter por assento a crosta áspera de um planeta, por espaço uma atmosfera limitada, por ser uma cortina azul manchada de nuvens. Que diferença entre o ver desprender-se a luz em torrentes de 1.000.000 de sóis, combinando-se em rios de uma nova luz, ser iluminado por mananciais de cores, assim como pela própria luz que a irradiação desprende, e o ver a vossa sombra projetada pelo raio branco do vosso sol, pelo pálido reflexo da lua, e pelo débil cintilar de algumas estrelas. Que tormento para o espírito que deve abandonar um tão doce e eterno bem-estar, a fim de purgar seus erros, confundido num corpo que, para viver e se sustentar, precisa mastigar o pó do lodo que o mantém, muitas vezes amassado com o próprio sangue ou com o sangue dos seus irmãos. Que queda tão espantosa, que golpe tão terrível, que sustam a liberdade, turbam a inteligência e entorpecem os mais belos sentimentos. Que transição essa, da livre expansão do espírito,
para a tirânica sujeição do homem. Uma morte lenta, na qual cada passo é uma dor, cada minuto um século. Eu caí, e caí quando o meu espírito mais se expandia, caí na Veiga de Granada, nas imediações do Darro e do Genil, quase aos pés de Alhambra, a 25 de junho do ano da graça de 1629. 3. Caí envolta em lençóis nobres, no seio de um suntuoso palácio. Deram o meu nome de estrela. Pobre condição da humanidade, que, para distinguir indivíduo, necessita de um nome, ou de um bordado na ponta de um trapo. Caí para me levantar, orgulhosa, como aquela cidade sultana do meio-dia, radiante de formosura como os jardins, e altiva como as tulipas que neles brotam. Nasci. Que é nascer na terra. O princípio da asfixia do espírito num elemento esmagador, assim como se asfixia a chama submergindo-a na água, pela contração violenta da sua irradiação em organismo débil, que, por seu próprio peso e rudeza, só corresponde às leis mais rudes e pesadas do universo. Também vivi. E que é viver na terra. Abrir os olhos, e senti-los impressionados pela exterioridade dos objetos mais próximos, e de um só lado, graças a um raio de luz, que se for demasiado penetrante, nos fere e nos deixa cegos, e, se demasiado fraco, nos faz vagar inúteis, envoltos nas sombras de uma noite que não existe, uma sensação penosa e continuada de impressão de gosto e tato, que só deixam após si um curto e miserável prazer, o fastio e a agitação dolorosa oriundos da situação de impuros desejos, perceber, continuamente, o zumbido áspero da matéria, e ser inacessível às suas mais delicadas belezas, como às suas mais delicadas harmonias. A vida é, enfim, a luta violenta do espírito consigo mesmo, levada ao campo da matéria, onde o acabrunho reduzido do espaço que o prende, o peso de uma atmosfera que o afoga, e o acidentado de um terreno que, a cada passo, o obriga a tropeçar e a cair. Morri, depois. Morrer. Momento solene de desespero ou de glória. Desesperado, se na luta da vida se traiu ou se enganou, glorioso, se na contenda se portou com altivez, nobre e generoso desprendimento da própria vida, nas aras do bem-estar dos outros, da verdade e da justiça, momento solene, aterrador para a matéria, e de esperança para o espírito. 4. Em que estado volta o espírito da sua fadigosa prova? Por muito tempo ele se sente perturbado pelo brusco desprendimento da matéria, aturdido pela reaquisição tão repentina, e às vezes, inesperada da sua liberdade. Recuperada esta, parece ao espírito achar-se ainda envolto em densa nuvem de pó, como se essa nuvem o viesse perseguindo na luta. Em quanto tempo, com que lentidão vai ele adquirindo toda a força da sua irradiação? Recordações da nossa passagem pela Terra, fantasmas aterradores de um sonho agitado, ao ver-vos passar sob as nossas plantas como ponto do universo onde sofremos convosco, da altura de onde vos contemplamos, causais-nos vertigens, como os abismos as causam aos homens. Recordações aterradoras da nossa passagem pela Terra, se há espíritos bastante elevados para se comprazerem ainda convosco, é porque souberam dar mais atividade à força do seu espírito que à vida da matéria. E se muitos há, entre nós, que ainda descem até aqueles lugares que, de certo modo conservam ainda a forma e a cor, é para aí encontrarem expansões afetuosas que lhes faltam aqui, atraídos por irmãos que estão espiando seus desvarios em novas peregrinações. Se assim não fosse, que viria eu buscar a Granada, lugar onde calquei o sentimento inato de justiça, por Deus impresso na consciência humana. Queria fazer Anápolis, onde viveu a mais inocente causa do meu extravio. Queria buscar a qualquer outro sítio da terra, onde se arrasta e vegeta algo, que um dever sagrado, e uma solene promessa me obrigam a seguir e a proteger com as minhas débeis forças. Busco, arrastada pela força simpática que prende todos os seres, e, mais estreitamente, os contemporâneos, o meio de fazer grande bem,
e de me redimir o mais possível, aos olhos da própria consciência. Busco o bem, remediando o mal que por desgraça fiz. É tão odiosa a injustiça, que somente ao horror que ela desperta entre os bons espíritos, se deve o fato de serem mais vezes justos pelo prazer de o ser, do que por amor das recompensas que a justiça eterna promete a tão elevada virtude. Elevada virtude, disse eu. Não, não é virtude, é somente a presença de Deus em toda parte. Ela é inquebrantável, que guia para ele a criação inteira, e que, se alguma vez, em qualquer parte, por escondido que se ache no universo, se desquita, ou rompe o seu equilíbrio, em virtude da grandiosa faculdade por Deus concedida a todo espírito de obrar com relativa liberdade, nesse lugar desconhecido, um dia, tarde ou cedo, soará indispensavelmente a hora solene da justiça. Como goza o espírito quando, ao observar o dilatado e luminoso caminho que traçou em sua marcha, vê que vão desaparecendo e adquirindo brilho próprio as manchas que nela deixou impressas, a pegada injusta de um procedimento censurável. Com que ânimo empreende de novo a caminhada pelo infinito, para Deus, e abençoa todas as dores sofridas nas aras do advento da justiça, na parte com que deve contribuir para a grandiosa obra levantada por todos os seres que enchem o universo, obra cada vez maior, cada vez mais digna da grandeza e da majestade de Deus. Somente assim se compreende que poderá realizar-se a ineludível lei do progresso. Só redimidas, se pode tolerar que tenham existido faltas. Só um presente que salva um passado de crimes, pode encarar tranquilo um porvir de glórias. Seria uma ideia entristecedora imaginar-se que possa ficar oculta, sem ser reparada, uma só injustiça na perenidade dos tempos. Em que lugar de desterro, por desprezível ou triste que seja, deixará de haver, reservado, um sítio onde chegue uma bafagem, onde penetre um raio daquela beleza sempre perene, daquele bem-estar sempre inalterável, que são o matrimônio eterno de outros afortunados lugares da natureza. Qual o deserto que não é alguma vez interrompido por oásis, que suavizem a sufocante atmosfera criada por suas areias de fogo? Em que lugar de neve eterna não se achará um sítio abrigado, que mitigue o rigor das brisas glaciais desencadeadas das montanhas de gelo? A toda parte chega a poderosa sedução da beleza. Se, neste triste e desprezível desterro da terra, há lugares do que são oásis e sítios aprazíveis, onde se refugiam, onde chegam os bafejos, e algum débil raio da beleza eterna, que cobre mais afortunados espaços. 5. Granada, tu és um desses lugares em que os espíritos degradados neste mundo, e destinados a remir seus erros, encontram algum resto do bem-estar perdido, algum raio de beleza obscurecida. Por isso, os espíritos elevados que chegam a respirar tuas auras, e a repousar sob o teu céu, esses espíritos que cantam, e cujo canto pressente, porque adivinha, através do raio que te coroa, a beleza eterna, acham em ti um além mais belo. Por isso tu, Granada, inspiras os poetas. Tu és um desses lugares que encerram alguma coisa de superior à compreensão humana, um desses lugares que obrigam a neles se deterem as almas contemplativas e inspiradas, que o acaso a eles conduz, forçando-as a olhar para o céu, singular atrativo que os distingue de outros sítios, que, não possuindo um céu tão belo, não atraem, da mesma forma, o olhar para o alto. Somente te envolve a desgraça, que persegue os lugares afortunados da terra, que, sempre disputados, sempre destroçados pelo insaciável afã do domínio que cega a humanidade, se tornam teatro de suas contendas, campo de suas batalhas e se veem avermelhados do sangue de seus dominadores, e do de seus melhores filhos. A humanidade vos disputa como joias preciosas desprendidas do céu, e lançadas à terra para premiar o mais valoroso, e satisfazer a vaidade do mais forte, e as raças passam por vós, deixando-vos com a sanguenta pegada do seu domínio, entre os restos mutilados dos monumentos erigidos em honra vossa pelo entusiasmo de todas as gerações. Foste disputada, Granada, e valorosamente defendida pela ardente raça árabe, que tanto te amou, tanto,
que foste o mais apreciado objeto do afã dos seus guerreiros, a inspiração dos cantos dos seus mais distintos poetas, o centro onde brilhou o gênio de seus melhores artistas, e o berço de suas mais ilustres sultanas. Ainda hoje, ó Granada, aquela raça suspira por dormir sob o estrelado manto de tuas noites. Ainda choram os últimos restos da geração que foi expulsa de teus baluartes, naqueles dias em que a prateada meia-lua altiva brilhava na mais alta torre de tua Alhambra. Alhambra. Ainda seus caudilhos suspiram por dormir algum dia, tranquilos, sob os teus artísticos tetos. E como é estranhável que tu mesma dês pouca importância à suntuosa corte dos teus senhores, para ti não desprenderes desse sabor oriental que tanto te distingue. Como não hão de suspirar por ti, se tu também, ao que parece, suspiras, disputando ao tempo, que apaga tudo, o cunho indelével do gosto árabe que te deixaram como penhor de amor eterno, e que a todo custo pareces desejares conservar, para que te reconheçam um dia, ó Granada, se tornares encontrá-los. Se os filhos do profeta não olvidaram Granada, esta também ainda não perdeu os ecos do Corão. Como se identificam os povos e as gerações que vão passando, com os países que os sustentam. Se um povo é capaz de se modificar até o ponto de adquirir costumes difíceis de serem modificados, devido à influência dos lugares que habita, com que dificuldade também desses lugares se desprendem as pegadas que neles deixou impressas a passagem dos povos. Capítulo 2. Olhai o céu. 1. Minha existência tinha atingido os 18 anos, tendo, até então, deslizado tranquila, sem que acidente algum tivesse vindo perturbar meu coração, apesar do temperamento ardente que me dominava, apesar da impetuosidade dos meus sentimentos. Qual Marieta, vou fazer uma descrição de mim mesma. De tez morena, feições delicadas, olhos rasgados, vista penetrante, cabelos de ébano, e aspecto altivo e majestoso, eram desses tipos que distinguem as mulheres do sul da Espanha, de todas as mulheres do mundo. Tipos cedido pela Arábia formosa terra de Andaluzia. 18 anos, e eu ainda zombava das palavras apaixonadas, das promessas sedutoras, dos olhares de fogo da multidão de jovens que giravam ao redor da minha formosura. Tinha já 18 anos e, apesar da precocidade natural aos seres concebidos ao calor do meio-dia da Espanha, meu coração, como se fosse insensível, não tinha ainda sido ferido. Até então, soubera defender-me com desdenhosa altivez de qualquer ataque exterior, que me pudesse pôr em risco a tranquilidade do espírito, ou em choque os sentimentos da alma. Até então, soubera rechaçar, com toda a inteireza de que me achava dotada, esses movimentos do coração, que tão facilmente abalam as almas juvenis, agitações que eu previa e, como por instinto, sabia que haviam de suplantar a rigidez do meu caráter. Já havia lutado demasiadamente, e a natureza reclamava seus direitos, era preciso sucumbir, e pagar o tributo a que ninguém escapa. Afinal, fui vencida, mas como? Como a leoa em sua toca, sem perder a força até o último momento. Já que era preciso ceder, já que era indispensável ser dominada, cabia-me também dominar, a meu turno, para tormento do meu orgulhoso coração, quis a sorte que fosse objeto de meus afetos outro coração altivo, sim, mas já vencido. Como é cega a insensatez do orgulho. Só abre os olhos, só vê claro, quando se sente esmagado pelas ruínas da sua própria obra. Só retrocede e detém o passo precipitado, quando lhe corta o caminho, e paralisa os esforços da aglomeração de escombros, obra da destruição de suas próprias mãos. E abatido sob o peso de tanto dano, esgotada sua altivez até o último de seus esforços, até ver ultimado o tecido de suas injustiças, torna-se incapaz, crê-se impotente, cansado para reproduzi-los e empregá-los em apagar os tristes efeitos de afãs tão insensatos. 2. Eu havia trazido comigo a prova mais cruel do humilhante que era daquele que,
nas asas da sua vaidade, se levanta demasiado, tanto mais humilhante, quanto mais arrojado foi o seu voo. Cansada de meus injustos esforços, caí precipitada com as ruínas da minha obra detestável, e o pesar, com a sua mão dolorosa, abrindo em meu coração profundos sulcos, deixou-me livre da intumescência do meu orgulho, fazendo-o correr dissolvido em minhas próprias lágrimas. Quem sabe quanto tempo assim teria permanecido confundida com o pó, se me não viesse em auxílio, para me levantar com mão carinhosa, a generosidade das minhas vítimas. Em vão eu resisti ainda, inutilmente, dominada pelos ressagos do meu vício principal, repelia suas carícias e cuidados, mas, graças aos seus afagos fraternais e aos desvelos que, se não eram de mãe, só a eles se assemelhavam, minhas vítimas conseguiram levantar-me e fazer-me brilhar a seu lado, entre os bons espíritos. Como eu vivia enganada! Entre o orgulho que cega, e a baixeza que humilha, existe uma modéstia natural que eleva. Não essa modéstia que se envaidece de não ser orgulhosa, mas a que acompanha aqueles que, dotados de um grande mérito, mal o reconhecem. Aquele que se humilha, será exaltado, e o que se exalta, será humilhado. Jamais, de lábios humanos, saiu verdade alguma de mais tangível exatidão, de tão imediato cumprimento. 3. Quem pudesse retroceder, com o meu espírito, à noite de 3 de dezembro de 1647, a veiga de Granada, haveria de sentir frio, uma brisa glacial soprava dos cumes da Serra Nevada. Eu sentia-o, apesar do grosso albornoz que me cobria os ombros, e do trote largo do fogoso cavalo que me conduzia à cidade, ainda distante 3 horas perigosas de mau caminho. Ia apressada, não tanto por minha própria vontade, mas pela impaciência que manifestavam de chegar breve às portas da cidade, 2 cavaleiros que galopavam a meu lado, envoltos em longos mantos e com os rostos ocultos sob as largas abas dos chapéus. Mais 2 jinetes, a respeitosa distância, nos seguiam. Já a noite ia avançada, e, assim, o silêncio, companheiro inseparável das sombras, estendia seu domínio sobre toda a veiga, unicamente se percebiam esses ruídos estranhos, e envoltos do mistério, que, durante a noite se fazem ouvir, e ninguém pode averiguar quem os causa nem como se produzem, e que tanto amedrontam as almas timoratas. Vinham para nós, e resvalavam ao nosso lado, com a velocidade do nosso passo, os fantasmas, em turbamulta, que povoam durante a noite os arvoredos e as curvas dos caminhos, multidão que a preocupação medrosa imagina que foge ao menor ruído, para voltar ao menor descuido. Ruídos, que existem, e formas impalpáveis de magnitude assombrosa, que o medo inventa, e vê que se levantam, voam, crescem e passam, seres que só vivem na mente, criados pelo espanto dos olhos, seres que às vezes tomaram corpo, e deixaram ouvir a voz na narração de alguma história verdadeira, tal o poder da imaginação. Seguíamos afoitos nosso caminho, interrompendo todos os ruídos, espantando todas as sombras com os vultos reais de jinetes e cavalos, com o rugir dos arneses, o choque das ferraduras e o tinido das armas. O firmamento estendia-se majestoso sobre as nossas cabeças, oferecendo-nos à vista, no seu fundo de veludo, toda a riqueza fulgurante de que podia dispor, ao alcance da vista humana. De quando em quando, meus olhos cansados das sombras, erguiam-se para buscar alívio contra a obscuridade, na luz das estrelas. 4. Com que indiferença tem até hoje passado o mar da humanidade, impelido pelas ondas de suas gerações, sem se atrever sequer a arriscar, uma vista mais curiosa que investigadora, para esse céu azul, que eternamente a vem protegendo com a luz dos seus dias, e a obscuridade das suas noites. E séculos se passaram, em que essa humanidade só buscava nas entranhas das vítimas sacrificadas à ferocidade dos deuses por ela inventados, a certeza dos seus destinos, crendo ouvir a voz da verdade na de seus oráculos, e falsos profetas,
quando essa verdade só se encontra através desse céu sempre exposto às suas vistas. Que é o que se acha nesse além, que se estende eternamente sobre as vossas cabeças, sob os vossos pés, à vossa direita e à vossa esquerda. Quem o sabe? A mais poderosa inteligência se fatiga, e a cada passo busca um ponto de repouso a expandir-se pelos espaços imensuráveis, porque para remover a imensidade das distâncias com a alavanca do pensamento, são indispensáveis esses pontos de repouso, qual o que imaginou Arquimedes para apoiar sua alavanca e levantar o mundo. Será possível que se percam no infinito os raios que, em todas as direções, partem do ponto que cada ser ocupa. Não esbarrarão no limite, por imensa que seja a distância em que ele se encontre. Não. Nunca. Se a imensidade tivesse um limite, seria pequena, e nela nada cabe de mesquinho, nada que tal se pareça. Há seres capazes de dominar grandes imensidades, como o homem domina o mundo, e se tiverem de escolher entre um grão de areia e um mundo, não o saberão fazer, pois ambos têm, para eles, a mesma magnitude. E essa verdade, em busca da qual tanto se agitam, cada vez mais, as humanidades todas, que povoam todos os mundos, só poderá ser encontrada em algum deles. Não, cada ser busca a verdade necessária, nos limites de cada geração, nos de cada humanidade, e todas as humanidades reunidas a encontrarão somente onde a podem encontrar em Deus. Todo ser inteligente, livre, ou sujeito a qualquer individualidade humana, por grande que seja a sua esfera de ação, sempre encontrará além dela a eternidade insondável, que será obrigado a encarar de frente e de olhos erguidos, e pensamento ajoelhado. Erguei a fronte, filhos da terra, arrancai os segredos do pedaço de firmamento que vos envolve, e, nessa página somente do grande livro da eternidade, onde Deus escreveu a sua grandeza, lede as primeiras palavras, que nele indicam o seguro conhecimento da verdade. Empregai vossos esforços em abrir passagem à ciência, removendo as entranhas da terra para surpreenderdes a história do vosso passado, escrita em caracteres indeléveis nas camadas sobrepostas. Buscai, nos movimentos do universo, a história do vosso porvir, escrita, não fatalmente, como pretendem as falsas teorias de uma ciência vã, mas tão naturalmente como algum dia encontrareis descrita entre as imutáveis leis do universo. Confundi em uma só análise o céu e a terra, assim como o menor átomo, que nem podeis perceber, com a última estrela cujo brilho dificilmente alcançais, e eles resolverão o indecifrável problema, entre cujas incógnitas, desde o princípio, a humanidade se tem debatido, e em busca das quais tanto se tem afadigado. Eles vos dirão: donde vêm os que vedes nascer, e para onde vão os que vedes morrer? E assim como a partícula posta em relação com o mundo vos descobriu muitas e grandes leis do universo, pondo em relação o mundo com todos os mundos, que a investigação alcança, chegareis a descobrir muitas e grandes leis da imensidade. 5. É tempo de vos levantardes abandonando a marcha tortuosa das gerações passadas e seguindo a passo majestoso a estrada firme da verdade, na vanguarda das gerações vindouras. É tempo de abandonardes as preocupações fatalistas que tolhem e debilitam o espírito, tolhendo o voo de suas grandes aspirações. É tempo de pordes um termo às vossas lutas materiais, e de vos preparardes para os embates do pensamento, para as lutas da inteligência. Só assim vos podereis erguer do pó que vos atrai, para confundir o vosso espírito com a imensidade do espaço, que até o presente tendes não propriamente olvidado, mas confundido com esse apego exagerado que tendes à terra. Está em vossas mãos fazê-la grande, fazendo-vos grandes vós mesmos, podeis levantá-lhe e dar-lhe um posto digno no universo, levantando com dignidade o vosso pensamento. Os grandes mundos, como os grandes homens, não são os mais volumosos, mas os que são animados por grandes espíritos. É tempo, filhos da terra, é mais que tempo, chegou o momento de, deixando de caminhar aos saltos pela estrada do progresso, avançardes como deveis, para o bem recíproco, para o bem da humanidade, para o bem universal.
O homem já chegou ao cume das grandes negações, para empreender a marcha precipitada para o cume das grandes afirmações. Já chegou ao cimo donde todas as suas crenças contraditórias, condensando-se, o levarão precipitadamente ao ponto em que se assenta a única crença universal. O passado foge, o presente chega e o futuro se entreabre cheio de sedutoras promessas para a humanidade. O passado aparece escuro, o presente claro, o futuro brilhante. Foge, sim, esse passado envolto na obscuridade dos seus tempos, foge com seus deuses falsos e iracundos, com a extravagância das suas crenças, com os desacertos dos seus régulos, com a ferocidade dos seus magnatas, com os rios de sangue a jorrar de suas próprias veias, pela impiedade dos seus césares, com as ruínas dos seus extermínios, com os restos da sua pilhagem, foge, sim, em tumultuoso amontoado entre o fogo da sua intolerância, com a farsa dos seus sacerdotes, e a ara sangrenta dos seus altares, foge esse passado só ligado ao presente e ao porvir pelos laços ora partidos, com que os prendeu a palavra divina de Jesus, que depois dele conseguiu ligar a terra ao céu. E se o passado foge vacilante por entre o pó de suas ruínas, surge o novo modo de ser da humanidade. O presente aparece claro e quase livre de tantos horrores, com a unidade de suas crenças, com seu conhecimento mais perfeito da divindade, com seus filhos mais livres de perseguições, para se dedicarem com maior segurança à penosa tarefa de realizar o fim de suas grandes aspirações. 6. E o porvir? Quem ousará dizer uma só palavra acerca do porvir? Se eu quisesse descobrir-vos o grandioso quadro em que ele se destaca, acharíeis um fundo confuso, cores indefiníveis, formas ilimitadas. Se vos quisesse descrever a largos traços para os que o abarcassem, em traços acanhados para os que o pintassem, só colheríeis ideias confusas, palavras incompreensíveis, caracteres indecifráveis. O porvir brilha sobre nós, habitantes do espaço, como o sol no vosso horizonte, habitantes da terra. Os arcanos do porvir são para nós tão insondáveis, como outros espaços secretos da imensidade. Se o passado de todas as coisas se firma nos abismos do tempo, e se o presente desliza a nossa vista com a incansável velocidade do seu movimento, o porvir, que se perde no pináculo das idades, causa vertigens, quando se tenta devassá-lo pelo pensamento. Vemos o porvir mas não nos é possível analisá-lo, vós, mais cegos que nós, só percebeis o seu calor. Nós somos dotados de uma vista que sonda, a vossa, efeito de um delicado órgão material, detém-se, fica paralisada nas superfícies. Só formamos uma ideia tão incompleta do porvir, como a que vós formais do mundo dos espíritos, só podemos adivinhar o que se esconde atrás do véu, que o oculta, com a poderosa força de um raciocínio, propriedade de elevados espíritos, e estes apenas chegarão a perceber, além, uma apoteose grandiosa, resumo de todos os heroísmos, de todos os gênios, de todas as virtudes que a infinidade dos mundos vai acumulando, e cada geração vai desprendendo. Só inteligências poderosas, livres de todo o domínio material, poderão vislumbrar que a ciência, a arte e a estética ali encontrarão suas últimas fórmulas, e que dali, talvez, seu último crisol de apuramento, poderão partir para se irem confundir no lugar em que impera a verdade absoluta. E quem sabe as novas fases, as depurações novas por que terão de passar, para se elevarem, e cada vez mais se tornarem dignas de se aproximarem de Deus. Tudo, absolutamente tudo o que constitui a essência da verdade e da beleza, se vai purificando, para que a escória fique a pureza suba. Acreditais, porventura, que fique oculta nas dobras do manto de um esquecimento eterno, a mais insignificante das vossas ações? Acreditais, por acaso, que brote inutilmente a mais insignificante flor num recôndito terreno que o homem jamais pisou, e que a sua existência foi perdida pelo fato de nenhum olhar humano se haver nele detido para lhe contemplar a beleza? Viveis em grave erro, se não estiverdes convencidos do contrário.
Um grão de areia perdido na profundeza dos mares, não se acha oculto. E ali, ou mais tarde, em outro ponto, por efeito das transformações contínuas que a matéria sofre, é levada em conta, é indispensável a parte que lhe está confiada na grande elaboração da obra universal. A mais indiferente das vossas ações, quando vos achais não a sós, mas convosco mesmos, não passa despercebida, e é levada em conta pela justiça eterna, correspondendo no mundo moral que se expande sobre as vossas cabeças, a iniludíveis leis ainda por vós desconhecidas. Nada está oculto, nada passa despercebido. Tudo se vê, tudo está patente. O átomo, a flor, o animal, o homem, a natureza, tudo a si mesmo se contempla. A matéria está em contato com a matéria, os seres vivos vigiam-se, o homem julga-se, os mundos vê-se, os espaços tocam-se. E Deus, estendendo a tudo a sua proteção, tudo cobrindo com o majestoso manto da sua grandeza, vê tudo e tudo mede na infalível balança da sua justiça. 7. Nada, por oculto que esteja à vossa vista indagadora, deixa de realizar por um momento as funções que lhe estão destinadas. Ainda quando a humanidade inteira desaparecesse da face da terra, nem por isso, no dia imediato deixaria o sol de brilhar majestoso acima dela, a luz emprestada da lua não perde o seu brilho durante o vosso sono, a flor solitária brota, ostenta as suas galas, emite o seu aroma e cai emurchecida, ainda que nela nunca tenhais fixado a vossa vista. Tão formosa é a pérola na profundidade escura dos mares, como a luz do dia na palma de vossa mão, e a própria ave não deixa de alegrar o bosque, por mais solitária que aí se encontre. Se tudo se cumpre de modo tão admirável, como vedes, se tudo, indispensavelmente, se realiza ao redor de vós, ainda que se oculte a todas as vistas, como ousais não vos conduzir, quando julgais estar só, em todos os vossos atos, do mesmo modo que quando estáis diante de muitas testemunhas,